não acabou, ainda há tempo de esperar. Irá sentindo dando força, então prossiga. O sol faz um novo dia nascer. As nuvens vão passar, você vai ver. Não há o que temer, pois eu dobro meus joelhos e oro por ti. Alcanço o céu em oração, você vai sentir. Tua força já falhou e tanto tempo se passou, nenhum milagre ainda aconteceu. Vergonha essa lágrima em teu olhar, mas toda vez que precisar, esteja até por mim. Te oro por ti. Eu estou chamando por um anjo, chamando por um anjo. Chamando por um anjo. Eu estou chamando por um anjo. Olá, uma boa noite a todos. Que Deus seja louvado por tua vida aqui essa noite. Nós agradecemos a carinhosa presença nesta que com certeza está sendo uma feliz segunda-feira, pela presença de cada um aqui. E nós somos gratos a Deus, porque Deus ele já tem feito o seu trabalho no coração de muitas pessoas em virtude desta semana de oração. E por isso nós louvamos a esse Deus maravilhoso. Queridos, hoje é o nosso terceiro dia da semana de oração Conexão Jovem, que tem por tema Deus não está morto. Ontem nós falamos um pouco sobre a questão da fé e não resolvemos todos os problemas, alguns destes resolveremos apenas na eternidade, mas fomos certamente abençoados com a mensagem principal de que nós não devemos ir apenas ao nosso Deus pelos presentes que Ele nos dá, mas simplesmente pelo que Ele é. E com certeza tudo aquilo que Ele é em nossa vida irá se revelar de uma forma milagrosa. Com certeza a experiência da fé é o maior e mais ousado experimento científico que você pode fazer na sua vida. Digo científico por causa dos métodos que muitos utilizam para julgar Deus como se fosse algo exato. E você se utilizando da sua vida como esse campo de experiência, você com certeza será inundado por esse sentimento e terá um encontro todo especial com Deus. Mas ainda seguindo o nosso tema, hoje nós iremos falar, melhor dizendo, o nosso palestrante, o nosso amigo e irmão Ângelo, irá fazer conosco uma viagem sobre a questão da verdade. E essa questão, com certeza, já vem lá de trás dos primórdios de alguns períodos, quando o homem ele se pergunta por que ele está aqui, por que ele deve servir a alguém e se há alguém para servir.
E essa questão, pelo caminho da razão, é a questão da verdade. A verdade que se deseja buscar e se usa a ferramenta da razão, da lógica para isso. Porém, a Bíblia ela nos apresenta não apenas uma verdade, mas a verdade. Como é que nós podemos diferenciar isso? Essa verdade da verdade que o mundo apresenta, da verdade científica, da verdade filosófica. É isso que nós vamos discutir essa noite. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família e vamos nesse momento acompanhar e cultuar ao nosso Deus. Deus abençoe a todos. Queridos, boa noite. Excelente estar mais uma vez com vocês. São duas coisas que me deixaram muito felizes hoje. A primeira foi quando o Samuel veio aqui à frente dizendo que está surpreso com o número de pessoas. Eu não posso estar surpreso porque eu não conheço a igreja, não sei qual é o perfil da igreja, mas se ele diz que a igreja está respondendo ao chamado de Cristo para o estudo da palavra dele, então eu acredito, isso me deixa imensamente feliz, porque Cristo tem falado ao meu coração, Cristo tem falado ao coração de vocês, e nessa noite certamente ele terá algo a dizer. E quem perder, com certeza vai deixar de ganhar esta bênção. Não vai deixar de ganhar as outras, mas esta pelo menos perderá. De forma que muito me alegra ver os rostos sorridentes de vocês, mesmo numa ingrata segunda-feira em que todo mundo quer estar em casa com a perna para cima, assistindo o horário político, né, que é uma coisa maravilhosa, ou não. Mas nós estamos aqui na Igreja de Deus escutando de coisas eternas. Louvado seja Deus por isso. Outra coisa muito interessante que foi dita aqui agora há pouco pelo meu amigo que fez o resumo foi que nós não estamos resolvendo todos os problemas. Graças a Deus que ele avisou isso a vocês, porque se alguém vem para aqui com a intenção de ter todos os seus problemas resolvidos, eu lamento, mas eu vou decepcioná-lo. É impossível fazer isso numa semana de oração apenas, é impossível fazer isso sendo um ser humano como eu, porém, eu tenho certeza que daqui você sairá com a chave para que você, junto ao seu Deus, possa resolver os seus problemas, né? Mesmo porque, na realidade, eu pretendo dar a você outros problemas para você resolver. Eu recebi um recado hoje de manhã de uma amiga minha que frequenta essa igreja que disse assim: eu não dormi à noite com as coisas que você falou. Eu falei, realmente, no lugar de solucionar a vida das pessoas, eu estou trazendo mais problemas para elas. Mas são problemas bons. Se são problemas que incitam a gente na busca pela verdade, são problemas que empurram a gente realmente para uma maior comunhão com o Salvador, então nós podemos dizer que esses problemas são bem-vindos. Tudo aquilo que nos aproxima de Deus realmente é bem-vindo, né? Mas hoje nós vamos falar talvez sobre o tema mais complicado de todos, né? Sobre aquela coisa assim que é terrível. A gente vai conversar hoje sobre verdade. E se eu tenho aqui por volta de 100 pessoas, 150 pessoas, não sei exatamente, eu tenho certeza que eu tenho 150 tentativas de verdade aqui. Eu tenho 150 pessoas que estão pensando nesse momento. Não, realmente, aquilo que eu sei, a minha visão de mundo, aquilo que eu digo para os meus filhos, aquilo que eu digo na comissão, aquilo que eu falo no meu trabalho, aquilo que eu opino para os meus vizinhos acerca de política, filosofia, futebol, religião, isso aí é a melhor expressão do que realmente seja a verdade. A verdade é o único material de trabalho universal. Não importa qual seja a sua função na vida, você sempre vai trabalhar com isso aí. Se você está numa empresa, diante de uma equipe, vocês estão discutindo a melhor estratégia de negócios, pode ter certeza que a melhor estratégia de negócio é aquela que mais se aproximar da verdade. Se você está educando seus filhos, então você pretende educá-los com base na verdade. Se você está trabalhando na sua oficina, você está tentando encontrar um defeito de um carro,
E você só vai conseguir solucionar aquele defeito se você encontrar a verdade do defeito. Se você achar o defeito errado, aí você não vai conseguir consertar o carro. De forma que não importa o que você seja, um estudante, e você está na faculdade, ou então no ensino médio, ensino fundamental, lá fazendo suas provas, o professor só vai te dar uma boa nota se você encontrar a resposta verdadeira. Isso seja lá em que você esteja, onde você esteja, você vai sempre estar lidando com a verdade. E aí vem um grande problema. A verdade, ela mexe intimamente, profundamente com o nosso ego. E muitas vezes nós confundimos o ego com a verdade. A autoestima, a autopercepção, o orgulho com a verdade. É isso. Você quer derrotar uma pessoa, prove que ela está errada na frente de todo mundo. Às vezes, ela mesma sabe que está errada, mas só para não passar a vergonha, ela vai pisar e vai até o último minuto ali dizer que está com a verdade e não vai dar o braço a torcer. Eu já escutei gente dizendo: eu odeio estar errado. Eu odeio quando as pessoas dizem para mim que o que eu falo não é verdade. Porque é uma questão de orgulho para a gente estar com a verdade. Você já viu aquelas pessoas na comissão da igreja que qualquer indivíduo que contradizer essa pessoa, que dizer: irmão, com licença, é que talvez, desculpe, humildemente eu falo, com muito carinho e muito amor, mas talvez o senhor esteja só um pouquinho errado. E aí vai se protegendo, porque a coisa vai tomar uma proporção, e aí o irmão vai se levantar e vai dizer: não acredito que você disse isso. Quem é você para dizer isso, seu fedelho? Você sabe quantos anos eu tenho? Você sabe quem eu sou? Eu já vi, inclusive, essa frase dita pela mãe de um pastor que chegou no aeroporto atrasada e perdeu o voo. E ela exigiu que a funcionária lá da TAM colocasse ela de graça no outro voo. E quando a funcionária da TAM se negou a fazer isso, ela disse: você sabe com quem está falando? Você sabe quem eu sou? Eu sou a mãe do pastor fulano de tal. Você crê nisso? É sério. Estar com a verdade, estar de posse da verdade, mexe muito com os nossos egos. Quem já não se sentiu muito orgulhoso quando diante de um grande público disse alguma coisa, uma opinião, um discurso, e aí as pessoas balançaram a cabeça e disseram: é realmente a opinião dele é o que faz. Você sai de lá triunfante, né? Você sai assim. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado diante de certas profissões e essencialmente diante de ser pastor. Porque o pastor, o palestrante, o pregador são pessoas a quem o público escuta. E aí você de repente se vê em pé aqui na frente e 100, 150 pessoas escutando você e dizendo, balançando a cabeça assim com as coisas que você está falando. Isso pode ter um efeito em você que é totalmente oposto ao efeito que Deus quer. Porque Deus quer que toda a honra e glória sejam dadas a Ele, que de fato é o detentor da verdade. Se o que eu digo aqui tem algum sentido, se o que eu digo aqui é capaz de transformar a vida de algum de vocês e faz sentido na cabeça de algum de vocês, é exatamente porque não vem de mim que tem esse poder. É exatamente porque vem da fonte da verdade e eu sou um mero instrumento. E eu tenho que lembrar rigorosamente disso todos os minutos, todos os tempos da minha vida. Porque se em algum momento eu esquecer disso, mesmo aqui na frente, eu corro o risco de estar sendo usado por Satanás e não por Deus. É por isso, queridos, que a verdade ela não pode ser uma coisa a ser possuída por ninguém. Todas as vezes que a gente diz fulaninho se acha o dono da verdade, a gente na verdade está dizendo fulaninho é extremamente arrogante.
porque ele acha que a verdade vem dele e não de Deus. Ele se entende como fonte da verdade. Ele é tão incisivo naquilo que ele fala que qualquer pessoa que discordar dele é vista como uma pessoa extremamente tola. Para ser um pouco mais claro, burra. E esse é o grande problema. Então a gente não pode cair nessa armadilha. A gente tem que entender, certo? De onde é que vem a verdade. Agora vamos ser sinceros. Todos nós acreditamos ter entendido e captado a verdade em algum momento das nossas vidas. As pessoas dizem algumas frases que elas são meio absurdas. Verdade, cada um tem a sua. Se cada um tivesse a sua verdade, se você de fato concordasse com essa ideia, você não discordaria de ninguém. Porque cada um tem a sua verdade e na sua própria distância todas as pessoas estão certas. Logo, você não poderia dizer, não, você está errado. E na realidade, essa é uma frase que a gente usa sempre, né? Ou seja, se a gente acha que algumas pessoas estão erradas e outras estão certas, é porque a gente acredita que existe uma ideia e essa ideia está acima de todas as opiniões dos seres humanos e existem pessoas que se aproximam mais dessa ideia. É isso. Agora, tem gente que diz que a verdade também não existe. Não, a verdade não existe. O que existe são opiniões. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa frase, a verdade não existe, ela é uma verdade? Porque se ela for uma verdade, a frase acabou de se contradizer. Se a verdade não existe e essa frase é verdadeira, então a verdade existe. Tem um nó na sua cabeça? Eu vou dar outro, viu? E vai ser pior ainda. Eu só quero provar para você que a frase, a verdade não existe, ela é uma contradição em si mesma, logo, descarte. A outra frase que as pessoas dizem é assim, a verdade é relativa. A verdade é como uma massa de modelar, para quem vivia nos anos 80 e 90, onde massa de modelar era uma coisa que estava na moda e toda criança tinha. A verdade é uma massa de modelar que você vai e dá a forma que você quer. Então, por exemplo, eu posso dar à verdade a forma de vida após a morte. Eu quero dar a verdade, eu pego a minha massa de modelar chamada verdade e eu moldo essa massa de modelar. Mas você pode dar à sua massa de modelar chamada verdade a forma de que não há vida após a morte. E aí você modela lá do jeito que você quer. Aí eu dou a verdade para outra pessoa, a pessoa diz, não, eu quero modelar a minha verdade na forma de reencarnação. E aí a pessoa vai e modela tudo lá. A verdade é relativa. Dependendo do país onde você estiver, dependendo da crença, dependendo da história de vida, a verdade vai ser modificada. Bom, quando eu digo a verdade é relativa, essa verdade, essa frase, ela é relativa ou é absoluta? Porque se eu disser que ela é absoluta, então ela fica sendo uma mentira. Porque senão, se toda verdade é relativa, mas só essa verdade é absoluta, então existe verdade absoluta. E se eu disser que essa frase é relativa, então eu também tenho que admitir que num dos pontos da relatividade existe uma verdade absoluta. Ou seja, essa frase, ela também se autoanula de qualquer maneira. Tem outro nó na cabeça de vocês. Tudo bem, é o último nó que eu vou dar. Eu prometo que a partir de agora a gente vai deixar as coisas mais simples. Eu não tenho opção. Pelos caminhos da lógica, a não ser admitir que a verdade existe, que ela é única e que existem pontos de vista que se aproximam dela e pontos de vista que estão afastados dela. O meu grande problema é, agora que eu percebi que a verdade existe, que ela é única, que ela está acima das opiniões particulares, onde é que eu encontro essa verdade? Onde é que ela está? Quais de todas as versões que me dão realmente é a verdadeira? Bom, para que a gente chegue nessa resposta complicada,
E eu aviso logo a vocês, nós não chegaremos. Nós chegaremos num caminho, mas isso não é uma coisa que se estude num dia, numa palestra de 40 minutos. Agora, eu vou dar para vocês ferramentas para que vocês continuem a pesquisa no caminho certo. Para que a gente chegue nesse caminho, é preciso que a gente entenda como se formam os sistemas de crença. Porque é dentro desses sistemas de crença que a discussão do que é verdade vai se movimentar. Eu vou chamar esses sistemas de crença de cosmovisões. E eu já falei dessa palavrinha complicada aqui, quando a gente estava conversando sobre cultura lá no primeiro semestre. O que é, então, uma cosmovisão? Uma cosmovisão é um sistema de crenças básicas sobre a vida que determina tanto a maneira como você vive, como tudo o que você acredita. Por exemplo, você pode ter sido criado dentro de um lar cristão. E se você foi criado dentro de um lar cristão, provavelmente você vai acreditar que sexo só depois do casamento, que não se deve beber, que não se deve trair, que você deve pôr Deus em primeiro lugar, que Deus vai voltar para ressuscitar os entes queridos que nós perdemos, que Deus não admite adoração a nenhuma outra entidade que não Ele. Todas essas coisas você vai acreditar porque você tem uma cosmovisão chamada teísmo, chamada cristianismo, ok? Agora, pode ser que você tenha nascido lá na Índia. E se você nasceu na Índia, você tem uma cosmovisão diferente. É uma cosmovisão que a gente chama de panteísta. E você vai acreditar em que tipo de coisa? Você vai acreditar que existem milhares de deuses. E que esses deuses, inclusive, têm formas de animais. E por isso você não vai comer carne, porque você corre o risco de estar comendo algum deus encarnado numa vaca, se você realmente comer carne. Okay? E você vai acreditar na reencarnação, que a pessoa pode, a alma, nascer várias vezes em corpos diferentes. E você vai acreditar, inclusive, numa coisa chamada predestinação. Se você nasceu pobre, é porque os deuses quiseram que você nascesse pobre, e enriquecer seria afrontar os deuses. Logo, você deve permanecer sempre pobre. Ok? Isso é o que a gente chama de cosmovisão. É o sistema de crenças no qual você é criado. Quem aqui nasceu adventista do sétimo dia? Tem algumas mãos levantadas. Deixa eu fazer uma pergunta. Os pais de vocês consultaram vocês para saber qual era a cosmovisão que vocês gostariam de ser criados? Não. É isso. Ninguém, você completou 7 anos, você faz do meu filho. Você quer que eu lhe crie dentro dos princípios adventistas, católicos, espíritas, ateus? Escolha aí, meu filho. Foi isso? Não. Você foi sendo criado dessa maneira sem saber, sem conhecer. É isso? Outras coisas estão competindo fora da sua família para poder formar o seu sistema de crenças. A televisão, o cinema, as músicas que você escuta, o meio onde você vive, ok? Se, por exemplo, eu for para um acampamento em Boa Viagem, a primeira coisa, Boa Viagem, na igreja de Boa Viagem, normalmente carnaval da igreja de Boa Viagem, lá no Recife, a primeira coisa que os membros vão querer saber antes de pagarem para ir no acampamento é: eu vou ter conforto? Tem ar-condicionado no quarto? A alimentação vai ser boa? Tem um auditório confortável? Porque o conjunto de valores lá é diferente dos daqui. Se eu chegar para vocês e disser vai ter acampamento de carnaval em fevereiro ou março de 2015, qual é a primeira coisa que vai ter como preocupação na cabeça de vocês? Não sei, respondam aí para si mesmos, mas esse é o sistema de crença de vocês, ok? Bom, nós temos que encontrar, então, a cosmovisão que seja verdadeira, porque a verdade está dentro dessa cosmovisão.
Quantas cosmovisões existem no mundo? Basicamente, 7. Eu não vou poder discorrer sobre elas, porque a gente levaria uma semana de oração só falando sobre cosmovisões. Agora, existem 6 perguntas que uma cosmovisão precisa responder de maneira satisfatória e sem se contradizer, para a gente dizer que ela é verdadeira. Essas 6 perguntas eu vou dizer a vocês. Primeiro, por que existe algo ao invés de nada? O que o cristianismo fala? Porque Deus, que é a existência primordial, pela sua necessidade de amar, criou este mundo para que nós pudéssemos morar nele e sermos amados por ele. Ok? Segundo, como se explica a condição humana? Por que nós somos quem somos? O cristianismo vai dizer que nós, em algum momento, nos separamos de Deus. E porque nos separamos de Deus, nos tornamos essas pessoas perversas, egoístas, fracas, mortais que somos. Terceiro, o que acontece quando uma pessoa morre? O cristianismo vai dizer que não acontece nada, que ela fica lá embaixo da terra. Porém, quando Cristo retornar, vai ressuscitar as pessoas que estão mortas, para que elas possam viver eternamente com Cristo no céu, caso tenham morrido em Cristo. Quarto, como se determina o que é certo e o que é errado? No cristianismo, o que está de acordo com Deus é certo, o que é diferente de Deus é errado. 5. Como você sabe o que você sabe? E aí? Você pode conhecer algumas coisas porque Deus escolheu revelá-las a você. Se Ele não decidisse revelar, você não poderia conhecer nada. E você pode conhecer alguma coisa porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus é um Deus com inteligência e você é um ser com inteligência. Por isso você pode conhecer as coisas. Finalmente, qual é o sentido da vida? Ou qual é o sentido da história? Perdão. Vou dizer para vocês o que o cristianismo fala. Nós fomos feitos para vivermos eternamente felizes com Deus. Nos separamos dele, caímos em pecado. Deus, porém, providenciou um Salvador chamado Jesus, que veio nessa terra morrer por nós, e no futuro próximo, aguardamos, ele retornará para destruir todo o mal e nos levar para o céu, onde poderemos morar eternamente com ele. Amém. Queridos, das 7 cosmovisões existentes no mundo, a única que consegue responder essas 6 perguntas sem se contradizer é o teísmo, é o cristianismo. De onde a gente pressupõe que a verdade está nessa visão teísta. Infelizmente, é como eu disse a vocês, eu não posso provar aqui, porque eu perderia a semana inteira falando disso, perderia não, investiria. Eu estou dando um começo para você. Pega essas 6 perguntas, se você não tiver anotado, você não está registrado na internet, eu tenho aqui, você pega comigo, vai nos livros, vai nos especialistas, vive, investiga por si mesmo, e aí você vai descobrir a verdade. Porém, agora nós temos algumas ferramentas que a gente vai dar para vocês. Uma vez que a gente saiba que a verdade está na visão teísta, porque ela é a única que dá conta de responder as 6 questões essenciais das cosmovisões, então nós vamos convidar vocês para que a gente pegue o grande livro do teísmo, o grande livro de Deus, para que a gente possa descobrir 3 características e apenas 3 essenciais sobre a verdade. Primeira delas, a verdade é uma pessoa, não é uma coisa, não pode ser possuída por ninguém, a verdade é alguém, e isso a gente vai ver no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 6. João 14, 6.
Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como que a gente entende isso? Vamos lá. Cristo, ou Deus, né, é a realidade primordial. É o que existia antes de tudo existir. É a única coisa que nunca teve origem, porque sempre existiu. Todas as coisas que foram criadas saíram dele, porque nada se cria do nada. As coisas não se criam no vento, no cosmos. Cristo tirou dele para poder criar. Ou seja, todos os elementos da natureza, tudo tem alguma coisa de Deus. Quando a gente olha a perfeita sincronia, que é as abelhas junto com a polinização das plantas e o fenômeno de fotossíntese, a gente vê que sincronia, perfeição e equilíbrio são características de Deus. Quando a gente olha uma mãe que ama o filho da maneira bela como acontece, a gente percebe que amor, beleza são características de Deus. Quando a gente olha uma tempestade no mar, com fúria, com poder, a gente observa que poder é uma característica de Deus, ou seja, todas as coisas que foram criadas em menor ou maior grau conservam características do próprio Criador. Nós, porém, somos os únicos seres da criação que temos a consciência semelhante à de Deus, ou tínhamos, enquanto éramos seres perfeitos. Somos a imagem e semelhança dele mais do que qualquer outra coisa, porque temos caráter, opinião própria, inteligência e consciência. Agora, se existe um ser que criou todas as coisas e todas as coisas foram tiradas dele, o que é que eu tenho que entender obrigatoriamente? A verdade é ele. E a verdade não tem nada a ver com ser bonitinho, ou com ser ruim, ou com ser agradável, ou com ser desagradável. A verdade é uma coisa que é porque está na realidade. Se eu sair daqui e me jogar na frente de um carro, eu vou morrer. Isso pode ser uma coisa triste, uma coisa feia, uma coisa chocante, mas nem por isso deixa de ser verdade. A verdade não está aí para ser bela. A verdade está aí para existir, para fazer parte das coisas. É por isso que nós, seres humanos, chegados à arte, chegados à beleza, cometemos um erro muito grande. O de achar que se algo não é agradável, algo não é bonito, logo algo não é verdadeiro. Por isso que quando eu digo assim, gente, o homossexualismo é abominável aos olhos de Deus, segundo a Bíblia, isso não é uma coisa bonita de se dizer hoje em dia, isso não é uma coisa agradável de se dizer hoje em dia. Aí é por isso que quando eu digo isso, eu sou acusado de fundamentalista, de homofóbico, de uma série de outras coisas. Por quê? Porque eu estou dizendo algo que não é bonito, e na visão do mundo, se não é bonito, não é verdadeiro. É por isso que muitas vezes um pai tem que chegar para o filho, para a filha, sacolejar o filho, a filha e dizer umas coisas que ele não vai gostar de escutar, mas ele precisa escutar porque não é bonito, não é fácil, mas é a verdade. É por isso que às vezes você precisa se olhar no espelho e admitir que está ficando velho, admitir que é ignorante, admitir que é impetuoso, desrespeitador, que é arrogante, admitir um bocado de coisa que você não queria admitir, porque são coisas desagradáveis, porém são coisas verdadeiras, então você precisa encará-las, porque a verdade não está aí para ser bonita nem agradável, a verdade está aí para ser real. Cristo é real. Eu acho interessante que a Bíblia o tempo todo mostra isso. A Bíblia condena o ciúme, mas a Bíblia diz que Deus tem um espírito ciumento que arde de ciúme em relação a mim. Por que é errado quando eu tenho ciúme? Por que é certo quando ele tem? Porque ele é a realidade primordial. Quando ele dá a vida, ele está sendo verdadeiro. Quando ele tira a vida, ele está sendo perfeito e verdadeiro. Quando ele tem ciúme, ele está sendo perfeito e verdadeiro. Tudo aquilo que Deus é corresponde à verdade. E eu sou uma pessoa tão limitada, eu sou uma pessoa tão abaixo de Deus, que às vezes eu tenho que simplesmente me curvar e dizer o seguinte: tudo bem, o Senhor pode ser o que o Senhor quiser,
O Senhor pode matar, o Senhor pode dar vida, o Senhor pode dar bens materiais, o Senhor pode tirar, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, porque o Senhor é a verdade. A verdade é uma pessoa, queridos, a verdade é Cristo. Mas existe uma outra característica da verdade, ela sempre se impõe. O que é isso? Vamos para Eclesiastes, ok? Capítulo 12 de Eclesiastes. Depois de Provérbios, você vai achar Eclesiastes, no último capítulo, que é o capítulo 12. Aí a gente vai para o versículo 14, e Deus diz assim, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Em algum momento a verdade vai aparecer. Creio, ela sempre se impõe. Balaão saiu de sua casa para amaldiçoar o povo de Israel. Mas maldição para o povo de Israel não estava nos planos de Deus. É por isso que, mesmo Balaão tendo passado por cima da ordem do anjo, mesmo Balaão tendo negligenciado uma mula que falou, quando ele subiu lá no monte, que ele estendeu a mão para jogar a maldição sobre o povo de Israel, da boca dele só saía bênção. Imagine que cena ridícula. O cara foi contratado para amaldiçoar o povo, e quando ele abria a boca só saía a palavra de bênção. Sabe por quê? Porque maldição não estava no plano de Deus. E a verdade sempre se impõe. Principalmente quando você é pai e mãe, né? Parece que vocês têm um contrato com Deus lá, que não importa o quanto os filhos tentem esconder, no final das contas, vocês acabam descobrindo. E aí os filhos vivem tentando descobrir que contrato é esse que vocês têm com Deus, mas não é um contrato só dos pais com Deus, não. É um contrato de Deus com o ser humano. A verdade sempre vai se impor. Ser humano passa a vida inteira na escola filando. Engana todos os professores. Ninguém pega ele. Ele passou em todas as séries na base da cola. Chega no vestibular, a verdade se impõe. Ele passa no vestibular, passa a faculdade toda filando. Os 5 anos de faculdade de Direito, ou 4 anos da faculdade que você estiver fazendo, não sei, tudo filando. Chega no mercado de trabalho, o mercado de trabalho seleciona quem sabe de verdade, joga fora quem sabe de mentira. A verdade sempre se impõe. Nos anos 80 começou uma onda de dizer o seguinte: deixa os adolescentes transarem, vamos dar camisinha para eles, e aí eles, sabendo usar a camisinha, o índice de gravidez indesejada vai diminuir. Pois é, aumentou 20% segundo a última pesquisa. Por quê? Porque deixa o adolescente transar não é a melhor opção sexual para eles. A melhor opção sexual está em quem criou o sexo, o nosso Deus. E o nosso Deus diz que o casamento é o melhor momento para começar a atividade sexual. A verdade sempre se impõe. Você pode passar anos e anos mentindo para si mesmo, fingindo ser uma pessoa que não é. Uma hora a verdade vem à tona, porque a verdade sempre se impõe. E se você for um ser humano habilidoso com a mentira e conseguir sustentar a mentira a sua vida inteira, seja lá quanto tempo ela dure, um dia Cristo vai voltar, e quando ele voltar, diz o texto bíblico, todas as obras serão reveladas, e até o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal, virá à tona. A verdade sempre se impõe. Logo, não ande ansioso, desesperado, querendo impor a verdade a todo mundo, berrando a verdade na cara das pessoas, apontando os dedos, obrigando as pessoas. Por quê? Porque no final das contas, se você estiver com a verdade, a própria verdade irá se impor. Eu não consigo imaginar Cristo andando pelas ruas de Jerusalém, né? Gritando: povo, acredita em mim, eu estou dizendo a verdade. Vocês têm que acreditar no que esses fariseus estão dizendo, é tudo. tudo mentira, eles são um bando de mentirosos, falsários.
Cristo dizia a verdade. Ponto final. E olha que quando Pilatos colocou ele diante do povo todo, nem dizer ele disse, ele simplesmente foi. A presença dele ali, enquanto Cordeiro de Deus, era suficiente para ser a verdade. Então, mesmo o conselho que eu dou a você, não ande desesperado, gritando comissão, nem apontando para as pessoas na igreja e denunciando os pecados de todo mundo, a torta e a direita por aí, não. A verdade sempre se impõe. Admoeste os irmãos com amor, com respeito, com verdade, e deixe o irmão ter o livre-arbítrio dele, porque no final das contas, a verdade sempre se impõe. Okay? Mas, queridos, a última grande característica da verdade, essa é a mais preciosa. Vamos voltar para o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. João 8, 32. Vamos começar a ler a partir do verso 31, vamos combinar o 31 e 32. Disse Jesus aos discípulos que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa é a grande esperança que nós temos, queridos. Isso é o grande sinal de que o que você está seguindo é a verdade. Apesar de toda a lógica, apesar da sabedoria sobre as cosmovisões, apesar de tudo que eu expliquei aqui, o grande sinal para que você saiba se você está no caminho da verdade é: você é livre. Essa verdade está te libertando ou está aprisionando. Se você ainda não está livre, se você ainda não se sente livre, continue procurando. Talvez você esteja muito perto, mas você ainda não chegou lá. Algumas pessoas dizem que a parte mais escura da noite é exatamente pouco antes de amanhecer. Eu acredito nisso, porque geralmente, quando a vida está muito ruim mesmo, ela só pode tender a melhorar. Porque tudo que podia acontecer de ruim já foi, já aconteceu. A partir dali, ela só pode melhorar. É por isso que eu te digo: não tenha medo das fases ruins, não tenha medo das trevas, não tenha medo, porque é a partir disso que a luz de Deus vai brilhar para você. E a verdade sempre vai te libertar. É por isso que a gente não deve ter medo da verdade. Às vezes a gente tem medo porque a verdade pode trazer à tona muita vergonha. Mas às vezes Deus até permite que a vergonha aconteça, porque é só através da vergonha que você aceita e admite a verdade. Não deixe que seja assim. Você não precisa que Deus se utilize da vergonha para que você aceite a verdade. A verdade pode te libertar por livre e espontânea vontade sua. E agora vem a grande pergunta: quem é você de verdade? Quando você deita de noite no seu quarto e apaga a luz, quem é você? Você é essa pessoa sorridente? Você é essa pessoa acima que as pessoas enxergam você? Você é essa pessoa perfeita, sem pecado, que as pessoas enxergam em você? Você é esse ser humano durão, que não cede nunca? Quando as luzes do seu quarto se apagam e você está sozinho, qual é a verdade sobre você? Você tem alguma tristeza, alguma decepção? Você tem dúvidas? Você está se sentindo longe de Deus? Você está sentindo Deus longe de você, fraco? Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo bem aceitar a verdade, porque a verdade só pode te libertar. Então, se olha no espelho hoje de noite e seja feliz com você mesmo, seja honesto com você mesmo e diga: eu sou uma pessoa egoísta, sou uma pessoa arrogante, eu não sei qual é o defeito que você vai admitir, qual é o problema que você vai admitir, mas admita, porque tudo bem admitir a verdade. A verdade só vai te libertar, ela não vai te aprisionar. Uma vez que você admitir a verdade sobre si mesmo,
as suas fraquezas, os seus desafios, aí o primeiro passo é você ir para o dono da verdade e dizer assim: Senhor, agora que eu aceitei a verdade sobre mim, eu quero aceitar a verdade sobre ti. E a verdade sobre Deus é que Ele pode mudar você. É que Ele pode tirar você do fundo do poço e fazer você brilhar. Ele pode tirar você dessa pessoa triste que você é e fazer de você uma pessoa feliz. Porque a verdade transforma. E o meu desejo, a minha oração nesta noite é que a verdade possa transformar cada um de vocês para o bem. Amém. Irá chegar o dia em que verei no céu Jesus voltar pra me buscar. Então verei ao meu redor as coisas que acreditei acontecer. Verei sinais dizendo que Jesus virá. Verei sua glória e esplendor. Verei que tudo que passei não foi em vão. Quero estar pronto para subir, andar no caminho rumo ao céu, onde a luz jamais se apaga, onde a paz e o amor jamais tem fim. Verei os meus irmãos, verei meus queridos que se foram, cantando o hino da vitória, louvando a Deus. Então terei todo lar com coisas que alguém jamais imaginou. E todo o mal que existe aqui vai acabar e nunca mais direi adeus. Posso imaginar que emoção será sentir o chão pouco a pouco se afastar, destruindo ao meu verdadeiro lar. Quero estar pronto pra subir, andar no caminho até ao céu, onde a luz jamais se apaga, onde a paz e o amor jamais tem fim. Verei os meus irmãos, verei meus queridos que se foram, cantando o hino da vitória, louvando a Deus. Louvando a Ti, Senhor. Eu vejo ao longe alguém se aproximar,
Quem sou eu? Com os braços bem abertos. Quem sou eu? Com os braços bem abertos. Jesus, dizendo que o bem. Onde a luz jamais se apaga, onde jamais verei os meus irmãos, verei meus queridos que se foram, cantando o hino da vitória. Cantando o hino da vitória, por Pampade. Quem tiver cheio de pecado aqui nessa igreja, fica de pé, por favor. Quem for totalmente dependente da graça de Deus, quem tiver perdido sem Ele, quem tiver todo afundado, fica de pé, por favor. Porque é isso que nós somos, gente. É a realidade. Não é para ser bonito, nem para ser agradável para ninguém, é para ser de verdade mesmo. E é libertador quando a gente se levanta dentro da casa de Deus, diante dos nossos irmãos, dizendo assim, ó, eu sou cheio de pecado. E agora que nós admitimos a verdade sobre nós mesmos, vamos orar admitindo a verdade sobre Deus e rogando a sua promessa de transformação. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, como pecadores que somos, cheios de princípios vios, com o coração torto, lutando há muito tempo para alcançarmos a Tua perfeição, muitas vezes sem nenhum sucesso, meu Deus. Mas agora que nós admitimos a nossa condição humana, Pai, nós não queremos mais continuar olhando para nós. Nós queremos olhar para Ti, queremos admitir a Tua condição agora. Nós queremos reconhecer que Tu és o Deus Criador, o Entendedor da vida, que Tu tens a chave para consertar a nossa vida, Tu tens a chave da transformação, que Tu podes enviar o Teu Divino Espírito Santo para morar no nosso coração, e é isso que nós estamos rogando nessa noite, Senhor. Faz com que o Teu Espírito Santo, o Teu caráter, seja uma realidade em nós. Que nós não continuemos mais a viver, mas que Jesus Cristo viva dentro de nós e nós possamos respirar através dele, Pai. Ajuda-nos nessa luta, porque ela não vai ser fácil. Não é da noite para o dia que a Tua verdade vai nos transformar. Não é num estalo, não é numa oração, nem numa semana de oração, Pai. É numa vida inteira de comunhão contigo, de poder, de relacionamento. Mas nós queremos passar por essa estrada. Nós queremos trilhar esse caminho da libertação chamado Jesus Cristo, Senhor. Por favor, derrama as Tuas bênçãos sobre essa igreja. Ajuda-nos a sairmos daqui com essa decisão primeira, de começarmos essa viagem, pela graça de Deus, sem volta, rumo à redenção final. Nós nos colocamos em Tuas mãos, segundo a Tua vontade. E em nome do amor de Jesus. Deus abençoe vocês, pecadores, redimidos pelo sangue de Jesus. Amém?